Vamos pensar nesta noite em 3 situações relacionadas à fé. Uma, nós vamos pensar naquele que não tem fé. Fé em Deus, fé em Deus. Eu sei, teologicamente nós vamos encontrar vários tipos de fé, mas essa fé em Deus, que Ele salva, aquela básica, né? A fé que Ele salva e que Ele é poderoso para fazer todas as coisas em prol do homem. Há no nosso meio aqueles que ainda não têm fé. Sim. Existe o que tem fé imatura. O que é fé imatura? É uma fé incipiente. É uma fé que está... começou a brotar, frágilzinha, né? Não pode ter muito sol, não pode ter muita água, né? Não pode, qualquer inseto, não precisa ser uma praga, basta um inseto, pega aquela semente, aquele brotinho e tem a fé madura. Entenda, não é fé maior ou fé menor. É a fé no seu estágio inicial e a fé consolidada. Mas não é uma fé maior, uma fé menor. Estou tentando aqui, irmãos, entrar na cabeça de Paulo para tentar trazer o esforço dele de conversar com os romanos. Por quê? Porque lá havia essas 3 categorias. Um lá no meio sem fé, mas estava no meio. Graças a Deus, irmãos. Porque a fé vem do quê? E ouvir o quê? E tinha outros com a fé que irmã Catiane, já tinha o brotinho, né? De manhã, verdinha ali, bonito. Meio-dia já dava uma... Aí de noite o serenozinho já amanhecia de novo. E sem que as pessoas percebessem, cada noitinha daquela, um milímetrozinho de... Aí Paulo estava dizendo, vocês 3 categorias, uma eu vou mostrar, que não está no texto lido, mas vou mostrar mais, que está por Paulo também, dito um pouquinho mais adiante. Então, meus irmãos, Paulo estava dizendo o seguinte, vocês 3, já estou me valendo de Tessalonicenses aqui, vocês 3 têm que aprender a conviver no mesmo lugar, e um respeitando o outro. O que não tem fé tem que ser respeitado pelo jeito dele de ver as coisas. O que está com a fé incipiente, a fé na sua fase embrionária, tem que ser respeitado com o seu jeito de ver as coisas. E você que tem fé madura, tem que ser respeitado e respeitar a todos. O que não tem fé, também tem que respeitar. O que tem fé incipiente também tem que respeitar e não pode julgar. E lá, os senhores imaginam uma lei que fala o seguinte: não come isso, não come animal se o pé não for fendado, não come animal se ele não remoer, só come o peixe de escama. Isso é uma lei, né? Só come o peixe de escama e tal. Tem que lavar as mãos tantas vezes. Só para vocês terem uma ideia, um preceito judaico. Tinha que lavar as mãos nessa posição. Nessa posição. Tinha que vir com alguém tinha que colocar água aqui. Vai escorrer por aqui. Para alguns, depois que lavou as mãos dentro desse protocolo, pegou na comida uma vez, vai repetir, é outra comida, volta de novo para o procedimento. Irmãos, os preceitos judaicos chegaram num nível tão grande que ficou insuportável de se cumprir. Esses dias eu falei ali num culto sobre os preceitos judaicos, e lá a proibição de lavar, de pentear. Um dia os sacerdotes se reuniram e descobriram que pentear era um trabalho. E aí, irmão, no sábado não podia, já pegou, né?
Aí eu falei isso no culto ali esse dia, as irmãs, misericórdia, pastor, porque no sábado tinha que acordar, irmãs. Eu não teria problema dentro desse preceito. Mas foi estabelecido dentro dos preceitos que pentear o cabelo era um trabalho. Logo de sexta-feira à noite até sábado. Isso ali é hierarquia, que aquilo lá da sexta-feira da paixão é hierarquia, não. É herança, resquício desses preceitos. Aí as irmãs começaram a sorrir demais no culto ali. Eu estava sério, mas elas sorriram, porque elas começaram a imaginar, de sexta-feira em diante, chegaram à conclusão, irmão, que tomar banho era trabalho. Então, no sábado não podia trabalhar. Agora, depois de toda essa... Do nada, Jesus chega e diz o seguinte: imundo é o que sai da boca, não o que... Olha o choque, irmão. Vocês já pararam para pensar o tanto que Paulo sofreu para doutrinar uma igreja que vinha desse... Vocês viram a luta de Pedro, né, para entender que a salvação era para todos. Presidia a igreja achando que o evangelho era só para os judeus. Então, Paulo aqui está dizendo, ei, porque começou um problema na igreja de Roma no seguinte: tem gente aí comendo carne de porco. E isso é um absurdo. E o que comia carne de porco pegava o prato e ia, irmã dele, de propósito, para frente daqueles que não concordavam, bem na frente assim. É verdade, era isso que estava acontecendo na igreja. Um dizia, está errado comer carne de porco. O que estava comendo dizia, é? Então já sei onde é que eu vou fazer minha refeição hoje. O senhor que não concorda com carne de porco? Então tá. Era isso. Olha o nível, isso é igreja, irmão. Aí ele diz, ei, você que não come, não coma, mas não julgue o que está comendo. Agora você, olha, começa a apertar aqui. Agora você que come, não precisa ir comer lá na frente do que não concorda. Até porque o que não concorda está com a fé imatura. Você vai matar ele. Mas eu penso diferente. Eu acho que eu posso viver desse jeito. Não, não é assim não. O seu jeito de viver tem que ser pensado à luz da sua fé, conciliada com a luz do que não tem fé e com a perspectiva daquele que tem uma fé imatura. O que importa é a minha consciência. Não é bem assim. Assim é para aqueles que não se compromissaram com Deus. A fé do meu irmão importa. E ela pode não existir ainda, e ela pode existir, mas está na fase embrionária. E esse texto, irmão, eu pensando, meditando nele, ele é atual. Ele é atual. Ele é atual. Por isso que o Senhor colocou na nossa consciência um tribunal. A consciência do homem é um tribunal. Se ele é convertido, ele vive segundo esse tribunal. Quem permite esse tribunal chamado consciência fazer julgamentos diários sobre ele, nunca sentará diante de um juiz. Então é isso mesmo. Eu como carne de porco. Meu irmão entende que não pode. Uns passaram a trabalhar normalmente no sábado, adotaram o domingo como dia do Senhor. Está escrito no mesmo texto aí, no mesmo contexto aí, mas está escrito. Outros entendiam que sábado deveria continuar sendo preservado. E Paulo diz o seguinte: tem uns que faz diferença entre dia e dia. O que não faz, amém. Mas o que faz diferença, seja respeitado. Seja respeitado.
O que bebe e acha que não faz mal, beba, mas não faça apologia à bebida. O que não bebe, continue sem beber, mas não julgue o que bebe, porque os dois têm o mesmo Senhor, e o Senhor recebeu os dois naquela condição. Não quer dizer que o Senhor aprovou os dois na mesma condição. Quer dizer que Ele recebeu os dois na mesma condição. Não quer dizer que Ele está aprovando os dois. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é só Deus que pode fazer o juízo. Isso está muito claro no texto. Eu quero crer que, eu estou pegando um versículo e pregando um capítulo aqui hoje. Eu quero crer que os irmãos vão, né, buscar isso. Então, meus irmãos, nós temos que, para nós crescermos e as pessoas chegarem aqui e se sentirem bem, nós temos que estar nesse nível de comportamento. Vai apertar um pouco, eu quero que vocês aguentem aí comigo até o fim, porque na medida que aperta aí, entenda, já apertou aqui, a prensa é primeiro aqui. Então, o meu comportamento, ele precisa passar por filtros. O meu comer, o meu beber, o meu andar, o meu fazer, tem que passar por filtros, porque eu tenho responsabilidade, tanto com os que estão com a fé madura, fé incipiente, e os que não têm fé. Jesus Cristo já tinha falado disso antes, Mateus capítulo 18. Cuidado com o escândalo. Irmã Tatiana, o assunto é tão forte quando é tratado por Jesus, e isso revela o quanto o céu é bom. Guarda isso aí, ó. O assunto é tão, Jesus é tão direto e duro quando ele trata desse assunto, e ao mesmo tempo ele revela o quanto os céus é bom, que ele vai dizer o seguinte: olha, o seu comportamento não pode causar escândalo. Projeta para mim. Mateus 18, versículo 7. E nós vamos seguir até o 9. Mas se provocar, se tiver possibilidade de provocar escândalo, é melhor. Aí ele vai falar dos nossos membros importantíssimos. Vamos lá. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é míster, é natural que vai acontecer escândalo. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo, por quem o escândalo vem. Prossiga. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, os dois principais membros, né? Pé e mão. Olha o que é o céu. Isso aqui, irmãos, tem que fazer a leitura do quanto é importante o céu e quanto é bom o céu. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e o atira para longe de ti. Porque é melhor te entrar na vida, ou seja, nos céus, na ressurreição com Cristo, coxo ou aleijado. Pastor, não estou entendendo. É porque na tradição judaica, coxo, aleijado, já estou aqui trazendo, é porque na tradição judaica e pela lei, o coxo, o aleijado e o cego era maldito. Maldito. A Bíblia diz assim, ó, Davi aborrecia cego e coxo. Tinha uma cidade que Davi tinha que guerrear, vocês sabem disso. Sabendo aquele rei que Davi não tinha piedade e que Deus era com ele, sabe o que o rei fez? Encheu a porta da cidade de cegos e aleijados. Quando Davi soube, não consigo lutar lá. Davi teve que pagar um outro exército para ir lá guerrear. Porque a alma dele aborrecia cego e aleijado. Jesus aqui faz ele traz um nó para o judeu, ele traz um nó na cabeça do fariseu, que eu acho que até hoje está.
Aí ele vai dizer o seguinte: corta o pé ou a mão, né? Joga longe, porque é melhor entrar na vida coxo ou aleijado, ou seja, naquela condição que era de maldito, do que tendo o corpo perfeito ser lançado no fogo do inferno. O céu é tão bom, tão bom, tão bom, que se precisar ir esquartejado, é melhor do que ficar inteiro para ir para o inferno. Porque lá haverá uma ordem para a restauração plena de corpo e de alma. Segue, que aí vocês vão entender o que eu disse. E se o teu olho, lembra lá do cego, do coxo e do cego? E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e o atira para longe de ti, porque é melhor entrar na vida com um só olho, ou seja, cego, né, de um olho, tendo dois olhos e tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. É um texto que traz muitas notícias. Fala do quanto o céu é importante, que vale muito mais do que o conforto dos membros e do funcionamento dessa carcaça aqui na terra. Mas também fala que aquele pelo qual vem o escândalo está reservado o fogo eterno. É disso que Paulo está falando. Não escandalizeis. Ei, fica no seu nível de fé. Mas nunca perca a atenção de que os seus atos podem impedir de que o que não tinha fé não gere fé, e pode também matar a fé em fase embrionária. Isso chama escândalo. Isso chama escândalo. Quem disse essas palavras aí foi Jesus. Mas não, quem julga é Deus, quem firma é Deus, quem aprova e quem reprova é Deus. E a proposta é: receba esse indivíduo que chegou, em qualquer das condições, e não entre em contenda sobre dúvidas. Ou seja, não comece, irmãos, olha bem, nós perdemos muito com isso. O indivíduo pisa aqui. A igreja, para quem está aflito lá fora, é a última trincheira. Sim ou não? Quem vem para a igreja, irmão, já foi em tudo que é lugar. Quando a pessoa chega aqui, ele já experimentou de tudo. Aí ele chega aqui como último recurso. Aí qual é a nossa primeira proposta? Você tem que mudar essas roupas. Esse cabelo seu não condizente. Você tem que dizimar. Você tem que ofertar. Você tem que... Meus irmãos, não é assim. É isso que Paulo... Não é para colocar essas questões para quem chegou, não, irmão. Cristianismo é o seguinte, irmão. Você chega, assim, meio assustado, entra no meio e tal. De vez em quando se assusta com alguns procedimentos, aqueles gritos, aquelas coisas e tal. E aí você tem uma força que vai te fazendo, chamada Espírito Santo, que vai te fazendo ficar por ali. De vez em quando, aí o Espírito Santo pega aqui nas costas e diz: não, você não recua mais não. Tal, né? Aí você encontra com o indivíduo na rua, com os mesmos amigos, com os mesmos trajes, o mesmo jeito, e aí você começa já a querer julgar e tal, e tal, e tal, e tal. Meu irmão, aqui está dizendo o seguinte, que é Deus, porque Deus é poderoso para o firmar. Pastor, sabe aquele irmão que foi chorando lá para frente? Sei, irmão, domingo, sei. Aí, irmão, sabe aquele irmão? Eu fico todo animado. Sabe aquele irmão que foi domingo lá chorando lá frente? Eu digo: sei, irmão. Encontrei com ele ali. Você não tem noção. Onde é que eu encontrei com ele? Já dizendo, eu também estava lá. Irmão, não quero saber disso não, irmão. O Deus que o trouxe é poderoso para firmá-lo. Está escrito, eu tenho que crer. Está escrito, presbítero. Eu tenho que crer. Ei, aí fica discutindo. Desse jeito ele não vai para frente. Desse jeito não vai dar certo. E tal. Se ele fizer isso, dá certo. Aí está dizendo, mas ele vai estar firme. Porque poderoso é Deus para o firmar.
Olha o tanto que alivia. O que eu vou fazer com esse irmão que chegou aqui? Caminhar com ele. Permitir ele andar conosco. Eu não vou julgar, não. Eu não estou com pressa, eu não tenho pressa. Eu não estou com pressa. Coisa boa é uma pessoa chegar aqui, irmão. Quem entende de batalha espiritual sabe quantas espadas tiniu para um indivíduo entrar por aquela porta ali e vir aqui à frente. Ó. Só quem sabe o que é o inferno atuante contra a igreja, é claro que não prevalece. É que vai ter paciência, irmão. Paciência. Imagina uma pessoa que chega aqui desempregado, aceita Jesus, alguém leva ele aqui para o canto e diz: você está sabendo que você tem que trazer 10% a partir de hoje? Irmão, 10% do quê, irmão? Estou há 3 anos desempregado, irmão. Estou mendigando. Ih, pois sem o dízimo aqui, você não prospera, não. Um dia nós vamos estudar isso aqui, e nós vamos desconstruir muita coisa, que vai fazer muitas pessoas ver esse aspecto de prosperidade com uma leveza tamanha. Vai chegar o dia. Achei que era numa quarta, depois achei que não era, mas vai dar certo. Então, vai apertando aqui, né, meus? Os temas ali era comida e bebida. Eu vou alongar isso um pouco mais, mas eu quero me ater à bebida. Pastor, como é que é esse negócio da bebida? Escandaliza ou não escandaliza? Provérbios, capítulo 31. Tem muitas referências, mas eu acho essa aqui mais leve. Eu vou colocar essa. 31 de Provérbios, é o versículo, né? É o de 4 a 7. A mãe de Lemuel falando para ele, que era rei, né? O versículo anterior ela vai dizer o seguinte: cuidado com as mulheres. Um rei não pode ser dado às mulheres. Por quê? Porque vai dar errado, né? Dá errado. Qual foi o problema de Sansão? E de muitos outros reis. Aí ela segue dizendo: para um rei ser bem sucedido. Você sabe que você é príncipe, né? Então as diretrizes para os reis têm que chegar fácil na sua vida. Ana diz que Deus tira do monturo e bota para sentar no meio dos príncipes. Só senta no meio dos príncipes porque tem sangue. Quem tem sangue é real. Se eu sou um príncipe, todas as diretrizes para os reis competem a mim. Sim ou não? Sim ou não? Lemuel, não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio, não é pertinente, não pode, vai dar errado. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar. Não é beber. Desejar bebida forte. Instrução de vida. Então, na Assembleia de Deus, segue a Bíblia. Pastor, mas eu bebo. Pode beber, porque a Bíblia diz para quem é que tem que ser o vinho e a bebida forte. Tudo, irmão, tem endereço. Tudo tem destinatário. O mal tem destinatário. Senão o inferno ficaria sem serventia. Senão o lago de fogo ficaria sem serventia. E Deus não faz nada para ficar sem serventia. Então a bebida, pastor, bebe ou não bebe? Bebe, irmão. O que o senhor acha? Eu acho que tem que beber. Então bebe, porque tem enquadramento, tem base bíblica para beber. Sabe? Passa o próximo. Lemuel, você não deve beber, porque não é próprio dos reis, e nem é próprio aos príncipes desejar a bebida. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto, e pervertam o juízo de todos os aflitos. Você está numa posição, príncipe e rei, que se você for afetado pela bebida,
como eu confiei a você direção, olha o perigo, irmão, é você mesmo. Foi confiado a você direção. Quem você abençoar, está abençoado. Está escrito sim ou não? Quem você amaldiçoar, aí ele está dizendo, como você tem poder de direção para abençoar e amaldiçoar, se você beber, corre o risco de você amaldiçoar, e eu vou ter que cumprir a maldição. Está escrito sim ou não? Arabai. Querer ter poder é uma coisa. Agora, saber o que pode ser feito com poder, e ser cristão é receber poder. Aí está dizendo, não é bom que os príncipes desejam, não é bom que os reis bebam, porque vocês têm poder para dirigir pessoas. E dirigindo pessoas afetado pela bebida, pode ser que vocês conduzam o povo para a perdição. Pastor, mas o senhor não me mostrou a legitimidade para beber. Passa o próximo. Oi? Quem? Herodes, no meio de um movimento. Ah, sim. Se precipitou e atendeu o pedido da mulher. Isso. A cabeça de João Batista depois se arrependeu. Isso. Bebida. Ele está dizendo que Herodes, no meio da bebida, atendeu o pedido da menina, né? E cortou o pescoço daquele que Jesus disse, nascido de mulher não tem profeta nessa medida. Bebida. Noé fez uma obra linda na terra, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ele ficou bêbado. E sob o efeito da cachaça, os pais é para abençoar ou amaldiçoar filho? Mas ele, sob o efeito da cachaça, o que é que ele fez com um dos filhos? E o menino foi amaldiçoado, sim ou não? Sim. Porque Deus é Deus de princípio. Se ele te falar, você está autorizado a abençoar, abençoar. Mas tem, olha, a bebida não é feita por acaso. Ela tem endereço. Pastor, eu bebo só... Não, você bebe porque está dentro do endereço bíblico. A bebida tem destinatário. Dai bebida forte aos que perecem, aos destinados ao perecimento, e vinho aos amargosos. Quem está apoderado pela raiz de amargura está fadado à destruição. A destruição é certa na vida dele. Um dos principais males na vida do homem é a raiz de amargura. E aí, uma vez que o caminho é o perecimento, para esses é destinada a bebida forte e o vinho. Enquanto uns discutem filosoficamente sobre bebida, não precisa, irmão. A Bíblia te dá respaldo para beber. Aqui. Se estiver enquadrado num desses dois aqui, tem que beber mesmo. Hã? Para o pastor, é importante porque aí ele vai fazendo mapeamento. Porque a Bíblia fala sobre joio e sobre trigo. Não é julgamento. Não precisa julgar. Mas olha aí. Os dados da bebida forte são aqueles que vão perecer. E os que são amargurosos de espírito têm que tomar vinho. Pastor, é proibido beber vinho? Não, irmão. Está na Bíblia, pode beber. Está autorizado na Bíblia. Está encaminhado para o perecimento? Para beber bebida forte, uísque, cachaça. É amarguroso, tem amargura de espírito, que é uma das principais formas de destruição do homem. Vinho nele, vinho nele. Paulo estava dizendo, o que bebe e o que não bebe, estão tudo recebidos por Deus, mas não
pelo contexto, não quer dizer que estão todos aprovados por Deus. Mas todos estão diante dos olhos do Senhor. Mas aqui eu já sei qual é o encaminhamento do que é dado à bebida. Perecimento. E eu poderia dizer aqui o que acontece com o indivíduo quando ele está bebendo. A bebida, irmãos, é um alimento de demônios. Só que os demônios precisam de gente para se alimentar. Os espíritos caídos, os imundos, eles precisam de gente. E para cada malefício que eles praticam, eles são premiados. E muitos deles, os prêmios para os de baixo escalão, de baixa hierarquia, o máximo que eles têm de recompensa é cachaça. Como que eles atuam? Como é que eles bebem cachaça? Eles encostam em alguém que está nessa condição, porque o encaminhamento do perecimento fala de um caminho de pecado, a amargura de espírito já é um sentimento maligno, então, a cada malefício que eles praticam, seus maiorais os premiam com bebida. Aí eles encostam em alguém, e essas pessoas ficam bebendo. E eles estão ali encostados. Porque um ser humano sabe que essas coisas não são feitas para o nosso organismo. Um ser humano liberto. Além de tudo, provoca escândalo para os de fé. Ainda por nascer, para os de fé em estado embrionário e até mesmo para os que têm maturidade na fé. É sobre isso que Paulo está falando. Mas viu que Paulo não proibiu? Porque a Bíblia, irmãos, o princípio maior do cristianismo é o livre-arbítrio, a possibilidade do homem escolher. No dia do julgamento, a palavra vai ser a mesma. Vai ecoar duas palavras. Olha para cá. Dois indivíduos diante de Deus. Dois indivíduos diante de Deus. O que está entrando no céu vai dizer assim para Deus: seja feita a tua vontade. O que está aí entrando no inferno, Deus vai falar para ele: seja feita a tua vontade. Ou seja, o homem vai para o inferno porque ele quer ir, ele escolhe ir. Aí Deus vai dizer para ele, Deus não vai dizer, tem um texto bíblico que diz que o que não crê já está, não é assim? Já está condenado. Então não é uma condenação que vem, não. O Senhor vai dizer para o indivíduo: seja feita a tua vontade, e ele vai mergulhar no inferno. O outro vai olhar para Deus e vai dizer: seja feita a tua vontade. E o Senhor vai dizer: vinde a mim, né, bendito do meu rei. Mas a palavra vai ser a mesma. É a mesma palavra que salva, é a mesma que revela a condenação do homem. Algum glória a Deus, um amém? Está na Bíblia, sim ou não? Sim. O alimento, falei da bebida. Segura aí que eu vou falar de rede social, do que eu e você postamos, do que eu e você compartilhamos. Isso, Estatuto da Madureira é vedado. Mas, irmão, quem não está disposto a obedecer a Bíblia Sagrada, aí ele só vai dizer assim: não, esse estatuto aqui é coisa de homem.
comida. Eu já disse aqui, os principais engodos que tem registro bíblico, os principais deles, das tragédias, se dá em torno de um banquete. É a partir do alimentar do estômago que o homem solta as armas espirituais. O banquete, ele, na vida do homem incauto, ele prende os olhos, prende o olfato, prende a audição, prende as mãos, tira a atenção e a vigilância. E na medida em que alimenta, há uma sensação de prazer muito forte, que ele assina coisas, que ele concorda com coisas, que ele abre mão de valores e princípios. Sim, Senhor, eu digo sim. Os jovens e adolescentes que tem aqui, ó, quase todo engodo, meninos e meninas, são precedidos por um jantar. O nosso estômago não pode nos dirigir. Satanás sabe disso. E depois de ver Jesus fragilizado, e tendo agora a necessidade, a soberba e a pretensão de passar a assumir senhorio sobre Jesus, a primeira medida dele, o primeiro ataque, qual foi? Coma pedra. Muitos dizem, não, é porque tá. Não. É porque no momento em que Jesus, é claro que ele transformaria aquilo no alimento. Mas no momento em que ele se submetesse a uma ordem satânica, e exatamente porque uma ordem que definia o seu alimento, Satanás passaria a exercer senhorio sobre ele. Quem te oferece o banquete, te ganhou, passa a te dominar. Pastor Marildo fala assim, não existe banquete de graça. Quanto mais alto for o valor do bem que está sendo perseguido, mais haverá investimento no banquete. Paulo se preocupava com esses detalhes, porque lá saem os movimentos que não deveria. Então, meus irmãos, o texto vai dizer, o texto sagrado, que os glutões não entrarão no reino dos céus. Porque nós falamos do prostituto, do adulto, do devasso, os glutões, a glutonaria, glutão. Faz qualquer coisa pela comida. Come qualquer coisa que lhe é servido. O cristão tem que acreditar na Bíblia, quando a Bíblia diz que um homem tomou um copo d'água, comeu um pão e andou 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. Disse e repito neste altar, o sucesso de Daniel foi porque Nabucodonosor nunca pôde exercer senhorio sobre ele, mesmo sendo o imperador. Por quê? Porque Daniel não permitiu que Nabucodonosor definisse o seu cardápio.
Eu defino o meu cardápio, porque num contexto de escravidão eu sou livre. Por isso que todas as vezes que veio uma ordem de cima, que era para violar a fé de Daniel, ele não obedecia àquela ordem e Deus o honrava, por causa que ele preservou o estômago. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos com essas coisas. A minha refeição, o cardápio em si, provoca escândalo? Qual é o resultado, a origem disso? Eu preciso disso, eu tenho necessidade disso. Outra coisa, o lugar, quem participa disso? E esse banquete, ele está em culto de ação de graça ou é outra coisa? Se não for em culto de ação de graça, irmão, não deve estar ali. A mesa posta que me cabe, te cabe, é se for em ação de graça a Deus. No mais. Aí pode ser simplesinho, água e farinha. É em ação de graça, estou junto. Ao nosso Deus, estou junto. Agora, lembra de Esther? Quando ela quis ter acesso ao rei? Acho que lá são 3 banquetes, né? 3? Quem pode confirmar isso? 2 banquetes. Para ter acesso ao rei. Daqui a pouco ele, com banquete, pode pedir até metade do meu reino. Sim ou não? Tem alguém olhando, tem alguém vendo. Isso é regra geral. Agora, aqui, ninguém é obrigado a sentar aqui. Ninguém é obrigado a exercer esse ofício aqui no altar. Tudo isso que eu falei é linhas gerais. Agora, para quem se propõe a ficar aqui, essa atenção tem que ser redobrada. Vocês que cantam aqui, que apresentam louvores a Deus aqui, os instrumentos. Isso aqui tudo isso que eu estou falando tem que ser redobrado. A quem mais é dado, não é obrigado a ficar aqui. Mas não pode sair escândalo daqui. Não, mas eu não vejo problema. Não é o que você vê, porque às vezes está cego mesmo. Mas o que dizem na nossa postura aqui? O que dizem? Não importa. Então desce. Então desce. Se o que dizem, o que falam não te importa, desce imediatamente. Não é obrigado a ficar aqui. Desce. É melhor ser salvo. É melhor ser salvo do que ter alguns anos de altar e ir para o inferno. É sobre isso que Paulo estava falando. O meu jeito de vestir, o meu jeito de lidar com rede social, o meu jeito de conversar, o meu jeito no meu trabalho, o meu jeito nos meus negócios, o meu jeito com a minha família, importa sim. Porque eu me predispus a ficar aqui em cima. Eu não concordo. Então desce daqui. Não é digno do cristão, sobretudo se estiver no altar, provocar escândalo, postar coisas de baixo calão, falar de coisas que maltratam a honra de outras pessoas. E eu aviso isso para toda a igreja. Cuidado com esses recortes de vídeos. Quer postar alguma coisa? Veja o vídeo todo. Procure saber quem fez aquilo, a origem daquilo.
Porque esses recortes, na maioria das vezes, são armadilhas. Tem que conhecer quem falou, quem fez. E digo isso porque tem chegado para mim muitas coisas, com coisas ruins, da caminhada de alguns irmãos, com rede social. E a Adma é testemunho que os irmãos agora estão indo no próprio perfil, como é perfil que fala? O próprio perfil da igreja. Porque essa semana eu e a pastora Riva recebemos coisas assim: que pastores são vocês? Que não vê essa movimentação dessa pessoa que se diz ser sua ovelha. E mandou os trem para nós. Aí ontem a rádio me manda mensagem: pastor, olha isso. Já não da igreja mesmo, entra lá e diz: ei, que igreja é essa aí? É bonita as cadeiras, é tal, um barulhão, louvor e tal, mas olha o quadro de fulano que é dessa igreja aí, que se diz crente. Olha o que ele faz. Sim ou não, irmã Adma? Sim ou não? A senhora me mandou mensagem ontem, os prints, sim ou não? Mas eu não estou falando isso por causa dos prints, é Romano 14, é o que tem para hoje. Só que as coisas estão... Glória a Deus. Glória. Tem chegado muita coisa. Só que aí eles mandam para mim. Eu não vou discutir com ninguém. Fica aí, né, para quem está acompanhando. Eu não sou pastor de rede social. O gabinete está aqui aberto. Quem quiser conversar comigo, né? A secretária está aqui, organiza e tal. Aí estão me dizendo lá: e aí, o senhor vai ficar calado? O senhor não vai responder? O senhor não vai tomar providência? Eu, por rede social? Com as ovelhas eu converso pouco com rede social, porque tudo que se escreve, tudo que se fala, pode chegar num contexto que não vai trazer. Eu estou sempre aqui na igreja, irmãos. Eu moro aqui. Olha nos meus olhos, a gente conversa, fica claro. Falo de novo, falo 3 vezes, 4 vezes. Mas fica o aviso, né, para os irmãos de rede social que está insultando este servo, não vai ter resposta minha. Eu não converso com quem eu não conheço. Sobretudo para tratar das coisas do reino. Mas a igreja tem que saber o que é que faz. E aí, irmãos, a fé dos que está maduro vai amadurecer mais, a fé embrionária vai crescer, e os que não têm fé, que estiver no nosso meio, vai passar a ter fé. Pastor, eu quero ajudar o senhor. Olha que coisa simples que nós podemos fazer: dar um bom testemunho. Está ajudando não a mim, está colaborando com o reino de Deus. Vamos orar? Amém? Está na Bíblia? As pessoas criam, um irmão daqui que entende me explicou, eles criam um perfil falso. Hã? E ó, irmão, tá ó, pegando a história de alguns irmãos aí, ó, e arrochando o Buriti. Eu pedi para monitorar lá, para não deixar essas coisas. Mas está na da pastora, né? Está na minha. Onde é que você está comendo? Com quem é que você está comendo? Pastor, isso não importa. 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 Importa o cardápio. Importa o lugar. Importa quem está na mesa. Importa. Quer ser crente? Quer. Todas essas coisas são importantes. Não estejais na roda de... O meu contato com o mundo, irmão, é com o único propósito, na condição de luz. O único contato com o mundo, a partir de um crente, é na condição de luz, ou seja, levar a palavra. E ser um farolzinho para quem está lá no escuro, saber o rumo do escape. É só isso. Não posso ter comunhão, não posso compartilhar, não posso. Eu não vou fazer apelo, não. Eu não. Né? Acho que não. Hã? Sim, irmã. Eu faço apelo? Tem alguma pessoa
não evangélico em nosso meio, que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador nesta noite? Tem alguma pessoa que já esteve encaminhado no evangelho, mas por uma razão ou outra, talvez até por um escândalo de alguém, você desistiu, quer recomeçar hoje, sendo firmado por Deus conforme a palavra? Está aberto o espaço para reconciliação. Aleluia. Deramanda labrasuria. Aleluia. E eu agradeço a Deus por ter falado desse jeito comigo. Eu acho bom Deus ter falado isso comigo. Entender que o céu vale mais do que um alimento, que o céu vale mais do que uma rodada de festa. Entender que os céus é muito mais importante do que as minhas pernas, do que os meus braços. Entender que o céu vale muito mais do que os meus olhos. Não vamos julgar ninguém, mas por outro lado não vamos desanimar ninguém com as nossas atitudes. Não vamos julgar ninguém, mas também não vamos ficar como pedra de tropeço, impedindo outras pessoas de avançarem. E você, meu irmão, minha irmã, porque eu vou fazer isso agora. Se essa palavra te tocou, não fique chateado com o servo do Senhor aqui não. Peça perdão para Deus. Eu vou fazer isso agora. Pelos escândalos que eu provoquei, com condutas que não condiziam com a realidade de um obreiro, um crente e sobretudo um crente que está no altar. Porque enquanto eu meditava nesse texto, o Espírito Santo me fez lembrar muitas coisas. Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder pedir perdão. E pedir ao Espírito Santo para me ajudar a dar um passo à frente. A dar um passo à frente. A dar um passo à frente. Tem um texto que diz: não seja dado a muito vinho, né? E o nosso pastor diz: e nem a pouco. Em contraponto a embriagar com vinho, a Bíblia diz: no lugar de embriagar com vinhos, enchei-vos. Lembre das palavras de Jesus: nem só de pão viverá o homem. Nunca vai faltar o pão de cada dia na sua vida. E é muito melhor um arroz com uma água com farinha em casa, dentro do ambiente de paz e presença de Deus, do que os banquetes recheados com a inveja, com o ódio, com a barbárie, com a conspiração. Espírito Santo, nós oramos ao Senhor nesta noite. Pela sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia. Porque o Senhor marcou a noite deste dia para sarar muitas vidas aqui, inclusive a minha. E eu lhe agradeço por isso. Espírito Santo, se o Senhor não fala assim comigo, a chance era muito maior de eu continuar, ó Deus,
correndo a passos largos para o inferno. Mas o teu amor me constrange hoje. E eu lhe agradeço pelo amor manifestado à minha vida e à dos meus irmãos. E lhe peço perdão a Deus por ter provocado escândalo. Por entender que o que importa é a minha vontade, por entender que o que importa é a minha consciência, no sentido de fazer tudo aquilo que eu acho que devo fazer. Mas hoje o Senhor nos faz entender que nós somos servos da orelha furada. Nós somos servos por escolha. Nós somos servos por opção. E sendo servo da orelha furada, nós declaramos publicamente que nós não temos vontade própria. E a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que há de prevalecer. Espírito Santo, destrua todos os demônios que nos aprisionavam em bebidas fortes, no vinho e nos banquetes. Destrua todos os seres maus que nos conduzia à pornografia nas redes sociais, a curtir aquilo que não tem nada a ver com os princípios do Senhor. Nos perdoe, ó Deus, por ter provocado escândalo tamanho para provocar, ó Deus, encaminhamentos para a própria noiva. Não bastasse para os sacerdotes, para a própria noiva. Nos perdoe nesta noite. Enquanto sacerdote aqui, papai, eu peço perdão em nome de toda esta igreja. Encoraja os teus filhos e filhas para chegar em casa e tirar essas bebidas, tirar essas coisas que não lhe agrada e nunca mais entrar naquela casa, nunca mais ser permitido entrar. Visita nossos filhos e filhas que talvez aprendeu até conosco a fazer coisas que não agrada ao Senhor. Sara a nossa casa, sara a nossa mente. E quanto a mim, ó Deus, que a fé é embrionária, e muitos dos meus irmãos assim estão, que ela possa crescer no sentido de maturação. Não nos deixe julgar a ninguém, nenhum dos nossos irmãos aqui. Também não deixe, papai, sermos pedra de tropeço diante de nenhum de nossos irmãos. Ajuda-nos, 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 ajuda-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus.